Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo da série Estudo Gráfico. Não sei se estão acompanhando ou não, mas os nossos últimos estudos aqui estão bem assertivos. Não que a gente seja o bam da análise técnica, não é isso, mas é que a análise técnica bem estudada, ela é muito assertiva, né? Claro, isso demanda tempo, demanda estudo, demanda dedicação, mas assim, com o tempo, esse conhecimento vem e vocês vão ver que analisar um gráfico não é um bicho de sete cabeças. E o objetivo do canal é isso aí, passar para vocês, né, esse meu conhecimento que eu adquiri e venho adquirindo ao longo do tempo, para que vocês mesmos possam interpretar um gráfico, fazer uma análise técnica e extrair valor, né, dessas operações, certo? Então, quem não viu, né, olha os últimos vídeos aqui do canal e vocês mesmos vão poder comprovar ali as operações, os estudos que deram certo, que não deu, né? Por exemplo, Sambi11, a gente 2 semanas atrás já vinha monitorando um padrão ali de reversão, que era uma cunha descendente, tal, que teve um gap, enfim. Essa semana ela já rendeu perto de 15%, quase 15%. Então, é isso que eu digo, a análise técnica é simples, né, mas quando ela é bem estudada, ela se torna muito eficiente. Perfeito? Então, quero passar ao longo dos vídeos esse conhecimento para que vocês mesmos possam tirar valor, né, desse mercado, certo? Nessas operações de curto prazo. Prometo para vocês também que semana que vem eu publico a carteira do canal. Vocês vão ver que o mundo de investimento não é só operações de curto prazo, muito pelo contrário. O segredo de tudo é você ter uma carteira diversificada, uma carteira estruturada, e essas operações de curto prazo é apenas uma fração dessa carteira como um todo. E é por isso que eu quero trazer minha carteira, para que vocês conheçam como é que se divide ali o meu portfólio de investimento. A carteira está indo muito bem, mesmo ela sendo extremamente conservadora, nós estamos com uma rentabilidade de quase 19%, então ela está muito bem. O segredo não tem, né? A taxa Selic é 14, aí você pode tacar na renda fixa que não vai ter segredo. Mas eu quero mostrar para vocês como é que eu diversifico, como é que eu analiso ali as ações, enfim. A semana que vem eu prometo que eu trago para vocês a minha carteira aqui do canal para que vocês possam acompanhar. Antes de nós irmos para o nosso estudo aqui da semana, né, eu separei 2 ações aqui que deram os padrões legais nas últimas semanas e agora nessa semana também. Dizer que o objetivo do vídeo é estritamente educacional, não é nenhuma recomendação de compra ou investimento, é trazer conhecimento para que vocês comecem a vir estudar junto comigo, né, e para que vocês adquiram esse conhecimento. Então, não é recomendação, é estudo, perfeito? E pode ter certeza que com estudo, paciência, o resultado vem, pessoal, certo? Também, minha voz pode estar um pouco rouca, né, eu moro aqui do ladinho de Curitiba, em São José dos Pinhais, então aqui hora tá quente, hora tá frio, e essa semana eu peguei um resfriadinho, a garganta tá um pouco irritada, então não estranhe se a voz estiver um pouco rouca aí para falar com vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos já primeiro aqui para a ação da Embraer. Então, primeiramente, como eu sempre venho falando, primeiro você faz uma análise no gráfico semanal, para ver como é que está a estrutura, né, do gráfico no semanal, se está em tendência de alta ou de baixa, se está lateral ou não, porque no semanal concentra maior volume de negociação, né? Então, primeira análise de contexto, a gente vem aqui em Embraer, no gráfico semanal, deixa eu colocar a marca d'água, aqui em Embraer. Então, a gente observa que a Embraer ela fez uma correção a partir de fevereiro, essa correção veio até nesse fundo aqui, levou 80 dias, né, uma bela correção, e quando ela chegou nessa região de médias é uma região de contexto de compra, é uma região de suporte, né, ela encontrou esse suporte e voltou a subir. Então vamos marcar aqui, essa região aqui é uma região de suporte, quando ela chegou, então a gente tem aqui como contexto de suporte esse topo rompido, nessa perna de alta, temos esse fundo aqui, que também é um contexto de suporte, e principalmente a média móvel de 72 períodos, no semanal. Então no semanal a gente já pôde observar que a Embraer ela tinha feito, nesse dia 18 já, um candle que a gente chama de trap, ou seja, trap é aquela armadilha que o mercado faz em cima dos investidores de varejo, ou seja, o investidor institucional, aquele que tem o dinheiro, ele usa essa região que o pessoal pensa que vai cair, coloca ordens de venda, o stop, então usa essas ordens de venda para comprar mais e empurrar o movimento para cima. Então esse aqui já foi um trap que foi acionado aqui no seguinte,
né? E quando a gente vê, então, analisamos o contexto semanal e quando a gente vem para o diário, a gente vai observar essa movimentação de preço, na qual o preço chega nessa região de suporte, ele começa a ficar lateral, ou seja, começa a ter o equilíbrio das forças compradoras e vendedoras, e faz o que nós chamamos de um fundo duplo. Não é o fundo duplo clássico de 30 dias, que a gente já estudou aqui no canal, é o fundo duplo deu aqui 18 dias, mas é um fundo duplo. E depois ele já fez essa perna aqui de alta, rompendo essa região de congestão, e rompeu em gap. Pode ver que ele fez um gap aqui, nós chamamos, e nós estudamos já, ele fez um gap de ruptura, ou seja, ele rompeu essa região de consolidação. O gap de ruptura, ele se forma após uma tendência de baixa, que era essa tendência que a gente observa aqui, que é esses topos e fundos descendentes. Então ele fez esse movimento de gap, certo? E começou então a fazer topos e fundos ascendentes, mudando a tendência para alta. Podemos desenhar aqui facilmente essa tendência. Então, foi feito um topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, e se encontra nessa estrutura agora. Uma tendência de alta, uma reversão de tendência. E o que a gente observa então aqui? Depois desse gap, aqui, o preço chegou nessa região de topo anterior, que agora vai servir como uma resistência momentânea, voltou a cair, fez esse candle aqui. Então esse candle a gente chama de um padrão de 1, 2, 3 de fundo, no qual a gente tem um candle com a mínima, o candle seguinte com a mínima mais baixa, o candle seguinte com a mínima mais alta. Voltou a subir, voltou a recuar, e o padrão que eu destaco para essa semana é esse candle aqui, que a gente vai chamar de troca de polaridade. E também, novamente, o padrão de fundo, que a gente chama 1, 2, 3 de fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então vamos marcar essa região aqui. Então ele veio rompendo o topo, certo? Então ele rompeu esse topo aqui. Depois ele rompeu esse topo aqui. Então aqui a gente vai aprender um conceito que se chama de troca de polaridade. O que é isso? Quando um ativo vem de baixo para cima, que ele encontra esse topo ou encontra médias móveis, a gente chama que ele vai encontrar resistência. Então vai sentir uma resistência de preço para passar daquela região. E aqui ele encontrou uma resistência, voltou a cair, rompeu essa resistência, ou seja, a força compradora estava mais forte que a força vendedora. Chegou nesse ponto, encontrou essa região de resistência, voltou a cair. E nesse movimento aqui, que foi da semana passada, esse movimento aqui, ele rompeu. Nesse momento aqui ele rompeu essa região de resistência. E o que era resistência, quando ele volta a testar essa resistência, nós chamamos de que agora vira suporte. Então, resistências rompidas viram suporte. Suportes rompidos viram resistência. Então, nesse caso, ele rompeu essa região de resistência de preço, voltou a corrigir, e quando ele vem corrigir essa região de resistência rompida, ele faz um candle branco, a gente chama que ele trocou a polaridade. Ou seja, tem dois candles vermelho, negativo, né? E quando ele faz um candle branco positivo e rompe esse candle branco, ele aciona aqui, então ele trocou a polaridade, certo? Então esse é o conceito que eu quero passar para vocês hoje, que a troca de polaridade. Quando ele rompe uma região de resistência, volta a corrigir, faz um candle branco, a gente entra na operação, na ruptura desse candle branco com stop logo abaixo da mínima. E nesse caso aqui, eu comentei dessa troca de polaridade domingo, no nosso radar semanal, que a gente verifica ali como é que fechou o Ibov, possíveis entradas para a semana, né, dentro do contexto de estudo. Então eu comentei dessa troca de polaridade e essa semana ele se confirmou. E qual que seria o alvo, a projeção de alvo para a operação? Como a gente vai deixar o stop aqui embaixo e a entrada aqui em cima, ele já atingiu o 1,5, que é nosso padrão aqui de alvo, 1,5, mas nesse caso até foi 2 vezes o risco, então deu 200%. Ou quem quer estudar com a ferramenta de risco ganha, então coloca onde você vai entrar, onde é que vai estar teu stop, e aqui você pode ver que ele passou de 1,5, então passou do alvo. E ontem, para finalizar o estudo aqui no Embraer, ontem a gente viu ele formar um padrão que eu chamo de modo geral na área técnica de barra ignorada. Ou seja, ele faz um candle vermelho dentro de uma tendência alta,
A barra ignorada tem uma regra muito específica. Ela tem que se formar acima das médias móveis de 9, 21 e 72 períodos. É a que eu uso, né? Essas que eu uso, mas, enfim, pode ser outras médias que vocês queiram usar, 8, 50, enfim, mas tem que estar alinhada as médias para cima. A gente chama do efeito leque. Tem que estar nessa configuração gráfica, essas médias alinhadas para cima, e ele faz uma barra vermelha. E muita gente pensa, né, que essa barra agora vai entrar a pressão vendedora e coloca uma entrada com o stop aqui em cima. E quando ele aciona essa barra aqui, ele pega o stop desse pessoal e acelera o movimento, como aconteceu aqui hoje. Ele rompeu a barra e se o movimento dessa barra vermelha se confirmar, ele pode vir até essa região aqui de topo precita ou traçamos a nossa linha de objetivo, né? Deixa eu pegar o risco ganho que fica mais fácil para vocês. Ó, então o alvo da operação seria um risco de 1 para um ganho de 1,5 no mínimo. Certo, pessoal? Então esse é Embraer. Embraer está se mostrando um movimento de retomada muito bonito aqui para alta. E não estranhe não se ela vir retestar esse topo aqui, ó. Tem essa resistência intermediária, esse topinho aqui, mas não estranhe se ela vir retestar esse topo aqui. Mas observe que tudo começou nessa mudança de tendência que era de baixa para alta, e a gente pode observar vários padrões aqui, certo? Outra ferramenta interessante, que ao tempo a gente vai estudando aqui, é a retração de Fibonacci. Eu gosto muito dessa ferramenta aqui para traçar contexto de compra. Observe que a cada movimento de expansão que o preço se expande e rompe uma região de resistência, quando ela volta a retestar essa região, olha onde é que bate, bem em cima da linha de retração. Essa aqui, a primeira é 50%, a segunda é 61%, e ela volta a testar e volta a subir, faz o padrãozinho de fundo e volta a subir. Rompeu aqui, essa região de topo, marcamos então a retração que eu traço é pegando no último topo até o último fundo, novamente onde é que ela foi parar? Em cima aqui da retração, e voltou a subir, certo? Olha aqui, deu novamente, fez esse novo movimento de expansão, rompeu essa região, voltou a testar onde? Em cima da retração. Cara, a retração Fibonacci é incrível, tem um mistério, eu acho, por trás disso, porque é impressionante como funciona. Claro, como sempre, tudo na análise técnica, né, tem os percentuais de falha, né? Até eu falei no começo do vídeo que nossos estudos estão bem assertivos, e estão, graças a Deus, mas sempre vai ter também os níveis de falha, ninguém é infalível, né? Então, mas se a gente fazer 50% das operações, quando fizermos acertar no mínimo 1,5 de ganho, e 50% der errado, der 1 de stop, mesmo assim a gente vai dar lucro. Porque sempre que você ganhar, você vai ganhar 1,5, e quando perder, você perde 1. Sempre essa, você chama de perspectiva matemática positiva, né? E pode ver que a ferramenta aqui de Fibonacci funciona muito. Mas aqui, ó, mais uma vez, rompeu essa região, então eu pego esse topo, esse movimento, trago até o último fundo, e onde é que chegou? Né? E você vai olhando esses contextos, retração, média, topo rompido que vira suporte, então não tem segredo na análise técnica. Exige dedicação, estudo, né, tempo de tela, mas quando você aprende a visualizar esses padrões, entender as regiões de memória de preço, ela fica muito interessante. Tá. Fechamos Embraer, beleza? Se tiverem dúvida, né, sobre esse estudo, coloca no comentário. Eu vou ter um prazer enorme de responder vocês, né? Então, vamos agora para a Fleury, que é do ramo de saúde. Novamente, então, vamos traçar nosso contexto aqui de Fleury, começando pelo gráfico semanal. Então, no gráfico semanal, a gente observa que os preços estão fechando, vieram corrigir até as médias móveis aqui de 72 períodos, até em cima de um topo prévio. Então, vamos marcar esse contexto, essa região, que vai nos servir como uma região de suporte. Mesma coisa lá do Embraer, o preço rompeu, né, fez a correção aqui, essa correção durou quantos dias, vamos ver? A correção durou 83 dias, né, fez uma bela correção, uma correção sadia, e chegou nessa região de suporte. Topo rompido, fundo, e principalmente a média móvel de 72 períodos. Então observem bem, a média móvel mais longa, seja 72, seja 80, seja 200, quando o preço bate ali, é uma região muito forte de resistência de preço. Porque é a média, né, do que os compradores estão aceitando pagar, né, num gráfico de um período mais longo que tem mais volume de negociação, certo? Então, chegou nesse ponto de suporte, entramos num contexto de compra. Aqui também é outro trap, pode ver que ele ameaça perder
esse fundo aqui e o que do seguinte já rejeita, pegando no contrapé daqueles que entraram vendido ou no stop do pessoal aqui, e o institucional usou toda essas liquidez, essas vendas aqui para comprar e empurrar mais para cima, certo? Então, fizemos a sua análise no semanal, vamos para o diário. E aqui no diário fica mais lindo ainda para você ver esse trap. Olha aqui, ó, fundo, ameaçou perder. Quem viu essa queda aqui, né? Os vendedores olharam essa queda aqui, o preço vai continuar caindo, vou entrar vendendo, os apressadinhos vão entrar vendendo e tal. E depois veio aqui o institucional e vral para cima. Então esse aqui é um trap lindo em cima desse fundo. E depois ele fez o trap. Ele fez o trap aqui, fez um momento de queda. Esse fundo já não rompeu, então aqui já acende um alerta, uma possível mudança de tendência, que estava de baixo para alta. E esse movimento aqui confirma a mudança de tendência, porque ele rompe esse topo, chega nesse topo aqui, faz esse fundo não perdendo o fundo anterior, e a gente tem o que nós chamamos de topos e fundos ascendentes, certo? Então começou a fazer topos e fundos ascendentes, rompeu aqui, olha o padrão dos três que eu comentei lá no vídeo da Embraer, né? Mínima mais baixo, mais alto, e botou subir. Então aqui você pode aprender aqui com Fleury nessa perna de alta. Primeiro, indicamos uma tendência, olhamos o que é o trap, reforçamos o conceito de trap, e temos um gap que também dá para dizer que é um gap aqui não é um gap de ruptura, como que era da Embraer. Gap de ruptura, como eu falei, acontece em regiões após uma queda, né, no final de uma tendência baixa. Aqui nós já tínhamos um movimento prévio de alta, certo? Ó, topo, fundo, então aqui o movimento já tinha iniciado. Quando o movimento já está iniciado, está, digamos, no meio do caminho, quando acontece esse gap, essa ausência de negociação, nós dizemos que é um gap de continuação, ou um gap de medida. E foi o que aconteceu aqui, o preço evoluiu, e aqui fez um novo gap. Esse gap aqui já pode ser um outro tipo de gap, nós chamamos gap de exaustão, porque o movimento já subiu bastante, chegou agora numa região de resistência, de um prazo maior, aqui de fevereiro. Então aqui tem uma pressão forte de vendedor, né, uma região que vai se apresentar bastante vendedores, e esse aqui pode ser um gap de exaustão, que vai trazer, se confirmado que seja um gap de exaustão, vai trazer os preços para uma correção maior. E esse candle daqui já demonstra isso. Olha, esse aqui é um candle que a gente chama candle de reversão. Ele abre acima da abertura do fechamento do candle anterior e fecha abaixo do fechamento. Então, bem provável que nos próximos dias vocês vão ver, vocês vão poder conferir isso que eu estou falando. Isso que é o legal do canal, porque eu estou falando no momento que está acontecendo, então se eu falar besteira, vocês podem perfeitamente ir lá e verificar se está certo ou está errado, né? Então vocês podem observar que se esse candle perder aqui, essa mínima, é bem provável que ele venha fazer uma correção mais para baixo aqui. Tem uma região de média, entendeu? Então a gente viu esse gap, a gente viu o padrão das três, a gente viu a barra vermelha, a barra ignorada. Lembra que eu falei também ali no Embraer? Essa barra estava presente as condições, que são as médias alinhadas para cima, efeito leque, as médias se abrindo. E vamos ver se deu alvo. Então quem entrou deixou o stop aqui, a entrada aqui. Essa não deu alvo não, essa deu apenas um para cima só, uma vez o risco. Entendeu? Uma vez o risco. Mas andou. Aí tem que ter sempre esse gerenciar do risco-ganho. Saber colocar teu stop no local correto, certo? Então nós vamos ver como vai se aproximar. E vamos testar novamente o que eu falei ali da retração de Fibonacci, para nós ver? Olha que interessante. Perna de alta, fez a retração, subiu. Apesar que aqui está abaixo das médias aí, não. Se confirmou aqui nesse movimento que ele se confirmou para alta. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui teve retração de fundo, mas não chegou. Teve essa perna chegou, tendo retração e voltou a subir. Daí teve essa perna de alta aqui, traçando até esse ponto. Aqui ele não chegou até a retração, né? Mas vamos pegar então esse topo. Aqui chegou próximo à retração. E em perspectiva, então, para esse movimento, já que ele rompeu aqui a região de resistência, é que ele venha testar, então, essa região aqui da retração, que vai coincidir com uma média móvel de 21 períodos no diário, que vai ser uma região de resistência, que vai coincidir também com uma região aqui de topo rompido, né? Aqui, na verdade, você lembra também, eu falei
Embraer do troca de polaridade, mesma coisa aqui, rompeu essa região de topo, que era a resistência, voltou a testar, fez um quino branco, entrou nesse quino branco, esse quino branco é uma troca de polaridade, resistência rompida virou suporte e o movimento foi. Então, esse movimento aqui pode ser uma correção temporária, bem provável que seja, e vai chegar nessa região aqui e você vai ver como é que vai se comportar. Aqui ele vai encontrar possivelmente uma região de suporte, e a gente vai ver como é que vai comportar, se vai retomar para alta ou não. Pessoal, espero que eu tenha me feito entender com as explicações. Novamente digo, tiverem dúvida, coloque ali no canal, terei o maior prazer em explicar para vocês. Se vocês querem ver um gráfico específico, olha, Paula, estou numa operação em tal gráfico, estou pensando em entrar em tal gráfico, o que você acha dessa região de preço? Deixa no canal, eu respondo vocês com o maior prazer. E eu acho que é isso. Estou gravando esse vídeo na quarta-feira, adiantando um pouquinho, porque no fim de semana eu vou viajar, vou ver meu pai, passar o dia dos pais com meu pai, meu velhinho lá, e então eu estou adiantando o vídeo aqui na quarta. Mas domingão tá com vocês o vídeo aí, certo? Considere se inscrever no canal para aprender mais sobre análise técnica e investimento em modo geral. Então é isso, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!